Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Sombra Tricolor. Estamos trazendo mais uma coletiva do canal após o empate. São Paulo 1, Cuiabá 1, jogo que aconteceu lá no Mato Grosso, hein? Até com uma boa presença de público e a torcida São Paulina que se fez presente. Não podemos aqui, antes de comentar sobre o jogo, esquecer de falar a respeito da relação do Rogério com o seu torcedor. É bem verdade, a maior parte dos torcedores do São Paulo que estiveram presentes lá na chegada do time em Cuiabá, deram todo o seu apoio à equipe e ao Rogério Ceni. Mas um ou dois, ou não sei quantos torcedores que estiveram ali também, proferiram muitas ofensas ao treinador, e o Rogério foi lá, discutiu, tentou tomar da mão do ofensor o seu celular, né? O que, para mim, trazia aí um pré-jogo muito complicado, né? Porque, assim, treinadores, eles são ofendidos corriqueiramente, né? Isso é uma coisa muito do futebol, né? Seja na arquibancada, seja, às vezes, em porta de centro de treinamento. E o Rogério, né? Macaco velho que é, né? Deveria, de alguma maneira, ter relevado isso aí, porque essa atitude dele ir para cima do torcedor acaba demonstrando que pode ter um clima muito ruim dentro do elenco, né? Um ambiente de muito nervosismo, né? Então isso realmente não foi algo legal que eu achei que aconteceu. Não é que eu acho que agora, nossa, corta o Rogério Ceni por causa disso, não. Mas eu acho que isso é uma coisa que deve ser evitada e tenho certeza que o Rogério, sei lá, pode depois ter pensado melhor a respeito do assunto. Falando mais do jogo, o São Paulo foi com um time totalmente reserva, incluindo o goleiro, o Felipe Alves. E creio eu, que colocar o time reserva teve duas propostas. Uma de poupar os teoricamente melhores jogadores, né? Para o confronto de quinta-feira, onde o São Paulo vai ter que ter um desgaste gigantesco para pelo menos fazer 2 gols e levar aos pênaltis e não sofrer nenhum contra o Atlético Goianiense. E também, por que não, entender se um ou outro jogador aí não poderia ser titular na próxima quinta-feira, visto que o time então considerado titular vem num retrospecto, pelo menos de campeonato brasileiro, de 4 derrotas e apenas uma vitória em 5 jogos, nos últimos 5 jogos. Né? Agora sim, com empate, né? Elimina-se uma derrota, então ficam 3 derrotas, um empate e uma vitória. E um desses atletas que de repente pode estar sendo analisado como de repente, na minha opinião, para atuar como titular na quinta-feira, para mim, eu não sei, mas eu acho que o Felipe Alves é o tipo do jogador que pode ter sido colocado na função de vamos ver como que se comporta o Felipe Alves. E creio eu que o Felipe Alves fez até mesmo uma partida segura e não teve culpa nenhuma. Gol de pênalti tomado pelo São Paulo logo no começo do jogo. Aí você vê, o São Paulo vai lá, olha tudo, todo o cenário. E por que eu acho que esse empate foi um empate maravilhoso do São Paulo? Sim, empate maravilhoso. Por quê? Primeiro, o atrito do Rogério com o torcedor na chegada, o que já traz um comentário negativo sobre a equipe. Aí, time totalmente reserva, o que já leva o torcedor a falar, pô, se o titular é ruim, você imagina o reserva. E em campo, realmente, a gente vê uma péssima atuação do São Paulo, mais uma vez. O que para mim não é nenhuma surpresa. Quando a gente vê lá o time todo reserva, acho que bate na nossa cabeça até aquela ideia. Não, mas ó, agora sim, né? O Galopo vai jogar desde o começo, o Alisson vem do banco, vai jogar, né? Quem sabe esses caras vão dar um gás diferente, vão mostrar algo diferente que os credencie a buscar uma vaga no time titular. Sinceramente, eu não vi nada demais, não vi nada demais. O que eu vi foi assim, um Bustos brigador, como o Caleri, brigando na frente, um Galopo ainda muito omisso dentro de campo, um Galopo que pouco aparece, que quando tenta algumas coisas, as coisas não acontecem. Vi um Wellington burro. Ele é promissor, acho que ele tem a velocidade, tem até o drible, mas foi muito burro, né? Já tinha tomado o cartão amarelo no primeiro tempo, porque foi lá tirar satisfação em cima do jogador do cretino do Daverson, né?
Já sabe que o Daverson é provocador. Naquele lance específico eu não vi nem provocação, mas foi lá, tomou cartão amarelo e depois fez uma falta para segundo cartão amarelo no segundo tempo. E aí acaba deixando o São Paulo com um jogador a menos em campo, 10 jogadores, 9 na linha e 1 no gol, né? Então, a coisa toda perdendo de 1-0, time reserva, Rogério nervoso, o que denota um ambiente que talvez não esteja muito bom, talvez não, provavelmente não está bom, né? Ferrarese perdido na zaga, Ferrarese totalmente perdido, sem timing de bola, sem posicionamento, e tanto que acabou sendo substituído, né, no intervalo, acabou nem voltando, acho que isso o Rogério sentiu, né, que estava difícil mesmo, né? Gol no início, que foi pênalti, e até por uma má atuação ali da linha defensiva, especialmente do Ferrarese. Tem gente que vai falar, mas aquela mão no ombro não é pênalti. Bom, se você considera que aquela mão no ombro não é pênalti, então o pênalti do Palmeiras em cima do Caleri também não foi pênalti. Então temos que manter a coerência, né? Para mim, isso hoje foi tão pênalti quanto o pênalti em cima do Caleri no confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E aí o Wellington vai lá, faz aquela falta cretina e prejudica mais ainda o São Paulo. O São Paulo, mesmo assim, com 1 a menos, continuou mantendo aí a vontade de ir para cima, não ficou na encolha, continuou indo para cima, mas sem a menor qualidade, sem jogadas tramadas, né? Com muitos erros de passe, muita vontade, é verdade. Eu entendo que vontade eu vi, mas muito no oba-oba. E o gol do São Paulo acabou acontecendo como se fosse uma. Sabe fliperama, bola de pinball? O Igor Gomes jogou, o Igor Vinícius cruzou a bola, uma cobrança de falta, cruzou lá no primeiro pau. Eu não lembro agora quem desviou, aí bateu em 2, 3 jogadores, a bola entrou, o último que bateu foi no Luizão, que estava quase em cima do gol. Gol do Luizão, empate, 1 a 1, caiu do céu esse 1 a 1, porque antes o PP, num contra-ataque, perdeu um gol nítido, claríssimo, né? Perdeu um gol incrível. E se o Cuiabá fizesse 2 a 0, um abraço, a gente ia certamente amargar uma derrota vindo de Cuiabá. Com isso, o São Paulo se mantém à frente do Cuiabá, aumenta um ponto em relação à distância para o Z4, traz no psicológico um jogo de recuperação, ainda que não tenha sido virada, mas um pênalti. Se tivesse perdido, teria sido muito pior para o ambiente. Ao final do jogo, o que deu para ver foi alguns jogadores ali até sorridentes, porque assim, você pode falar assim, pô, o que eles estão rindo do quê? A gente não ganhou do Cuiabá. Mas vamos entender, né? O jogador tá ali em campo, ele via que ia perder, ele conseguiu um empate, fica sorridente mesmo, conseguiu pelo menos um empate, né? É um ponto a mais. Para muita gente, agora faltam 15. Eu acho que o rebaixamento aí vai ser um pouco menos de 45, talvez falte 13 para o São Paulo. 4 vitórias e um empate no restante de 13 jogos, acho plenamente possível, né? Mas tem que abrir o olho, porque esse São Paulo aí, agora ele pega o Atlético Goianiense, vai ser uma parada muito difícil. Tem muita gente que fala, mas se o Corinthians conseguiu, o São Paulo também consegue. Não acho que seja por aí, porque eu acho que apesar do Corinthians não ser um time fabuloso, mas ainda acho que tecnicamente ele tem algumas peças melhores que o São Paulo, a começar que eles têm um goleiro e o São Paulo não tem goleiro, né? O São Paulo não tem um goleiro. Se o São Paulo tivesse um goleiro do nível do Cássio, não propriamente o Cássio, mas tivesse um goleiro do nível do Cássio, talvez o São Paulo nos últimos anos tivesse algum posicionamento melhor em campeonatos, em jogos de Copa, tá? Na minha opinião. Então, tô feliz demais com esse 1 a 1. É muito estranho a gente ver um torcedor de São Paulo que fica feliz demais por 1 a 1 contra o Cuiabá, mas eu sou muito consciente da realidade de São Paulo. Eu entendo muito a paixão do torcedor que está revoltado com o Rogério, não entende certas escalações do Rogério, não entende algumas teimosias do Rogério, tá? Tudo isso eu compreendo, faz parte, torcedor é emotivo, passional, fica extremamente irritado, e é sempre o treinador e o jogador que são os primeiros a serem atingidos verbalmente, moralmente pelo torcedor, tá? Mas eu vou ser sincero para vocês, eu acho que 80% dos problemas do São Paulo reside num elenco muito ruim que nós temos.
eu até tuitei isso durante o jogo, tem muito jogador do São Paulo que é do nível do Cuiabá, e muito jogador hoje do Cuiabá que eu não duvido que amanhã possa estar jogando no São Paulo, viu, gente? Infelizmente, o torcedor precisa se conscientizar, na minha opinião, de que não é porque veste a camisa do São Paulo que ele tem nível para jogar no São Paulo. São Paulo não tem elenco melhor, não tem elenco, não vou nem falar elenco. São Paulo não tem time melhor que Curitiba, do que Botafogo, do que Goiás, do que Atlético Goianiense e tantos outros ali, né? E acho até que o São Paulo poderia até brigar por um 7º, 8º lugar da zona de classificação do brasileiro que levaria a Libertadores. Se o São Paulo tivesse sido eliminado precocemente tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. Porque alguns dos seus melhores jogadores estão nitidamente esgotados. Eu vejo o Caleri esgotado. Eu vejo aí o Luciano, que é um jogador que não consegue fazer muitos jogos seguidos. Li agora que ele está com uma tendinite, então já não sei se ele pode jogar. Então, alguns dos melhores jogadores do São Paulo ficam totalmente esgotados. Se o São Paulo, durante o período aí, não estivesse classificado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, teria maiores folgas, talvez pudesse atuar mais tempo com alguns dos seus melhores jogadores. O Caleri já de um tempo caiu bastante o rendimento dele. Às vezes você vê, ele briga, ele batalha sozinho. Ele na frente é um cara que ele não tem com quem jogar, né? Além de não ter com quem jogar, ele é pouco abastecido pelo meio de campo do São Paulo, cuja criação ela é inexistente. Gente, sério mesmo. E o pior é que o São Paulo joga muitas vezes ali com vários jogadores no meio de campo, mas são tão ruins os jogadores do São Paulo. Entra, troca, Nicão, o Galopo, que ainda não sei se isso vai dar certo ou não vai, é até difícil julgá-lo, né? Mas por enquanto não mostrou que veio. A meu ver, até, quando ele tem a bola no pé, também não me mostrou muito diferencial técnico. Aí é Igor Gomes, é Alisson que estava machucado. É um rodízio gigante de jogadores que você pode pôr aí para tentar abastecer o ataque por parte do meio de campo, mas é um meio de campo muito ruim, que não cria, e não é coincidência que a maioria dos gols do São Paulo nasce apenas de cruzamentos, né? Ou seja, do Igor Vinícius, do Rafinha, ou vindo do Wellington, do Reinaldo. É assim que o São Paulo acaba achando os seus gols nos últimos tempos, né? Então é isso aí. Agora, quinta-feira, Atlético Goianiense, torcida importante demais, esse descanso importante demais, os atletas vão ter 7 dias de descanso, porque não jogaram aí nesse fim de semana. Creio eu que talvez 1 ou 2 jogadores apareçam aí como novidade. Ainda bem que o Igor Gomes foi expulso e não joga, né? Essa é uma das... Ainda tem um pouquinho do meu lado torcedor irracional, que não gosta de ver o Igor Gomes em campo, embora eu também gostaria muito de entender e ouvir a palavra do Rogério Ceni, falando, não, mas me explica, sério mesmo, Rogério, vamos supor que você é amigo do Rogério, assim, me explica, cara, mas me convence do que o Igor Gomes realmente acrescenta e por que taticamente só ele pode fazer algo e outro jogador não possa fazer. Mas a gente não tem, né? Nem nós torcedores e olha, até mesmo os cronistas esportivos não tem chance de chegar e sentar numa mesa com o treinador para tentar entender os porquês, as motivações de algumas escalações ou outras. Mas aí, voltando para o meu lado racional, eu entendo que aí Rogério Ceni, como todos os outros treinadores que passaram ultimamente pelo São Paulo, a responsabilidade deles aí sobre o que o time faz ou não faz não passa de 10% a 15%, viu, gente? O São Paulo, como instituição, vem oferecendo jogadores muito ruins para os seus treinadores. Bom, tá aí a minha análise. Espero aí que a gente faça um bom jogo, se classifique contra o Atlético Goianiense, até porque na sequência tem o Corinthians no domingo. Se o São Paulo se classifica na Sul-Americana para a final e se consegue um bom resultado dentro do Morumbi contra o Corinthians, isso inverte todo o ambiente, modifica o ambiente, e mesmo depois, com uma provável eliminação do Flamengo, não vai acabar estragando o momento, caso o São Paulo consiga 2 bons resultados nos 2 próximos jogos, levando aí, quem sabe, para a sequência do Brasileiro e para uma hipotética final de Copa Sul-Americana, um bom astral, né? Porque esses jogadores já são ruins. Vontade, eu acho que eles têm, né? Mas se você não estiver bem de cabeça, estiver chateado, isso tudo acaba se refletindo em campo. Então,
tomara que a gente tenha aí um bom ambiente psicológico na sequência dos campeonatos que o São Paulo ainda está atuando, tá certo? Meu muito obrigado a vocês. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Gostaria muito aí de ver você compartilhando as nossas transmissões aqui do nosso canal Sombra Tricolor para os seus amigos são paulinos, tá bom? Muito obrigado, valeu e até